Bom, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejamos todos nós bem-vindos, né? Eu me incluo aí porque nada que me pertence, eu apenas estou aqui, né? Então, eu gostaria de também estar sendo bem-vindo junto com todos vocês, né? Mas, como dizia antigamente, sem muita milonga, né? Certo? Vamos então ao que realmente interessa. Hoje é dia 6, é isso? 5? 6. 6. 5, amanhã a consulta da Luísa. 6. 5. Pronto, bota assim. Tanto faz. Ou é dia 5 ou dia 6. Hoje é quarta-feira. Não, sábado dia 1º, domingo segunda, terça 5. 5. Sim, definido. Pronto. Tá, então vamos lá. É a primeira quarta-feira do mês, então nós vamos participar do segundo dia de estudo referente à formação de personalidades. Então vamos lá. Na semana passada, né, já falamos sobre várias questões, mas só lembrando que quarta-feira que vem, que é a segunda quarta-feira do mês, nós vamos estar estudando sobre formação das personalidades, né? Na outra quarta-feira, que é a terça quarta-feira do mês, difícil enrosca, né? Primeira quarta-feira, segunda quarta-feira, terceira quarta-feira do mês, nós vamos falar sobre os processos obsessivos, suas formações e assim por diante. E na última quarta-feira desse mês, né, nós vamos falar na quarta-feira, nós vamos estar falando sobre orientações mediúnicas, tá? Mas vamos lá. Eu estava até recordando aqui quais foram as apresentações, né? Eu até acabei assistindo o vídeo, confesso, tá? Também há um mês atrás, né? Para eu poder lembrar o que foi já passado para vocês. Porque normalmente eu faço tudo assim de improviso mesmo. Porque quando a gente vem não só para uma palestra, mas como também na vida do dia a dia, já fechado com uma ideia fixa, nós é como se estivéssemos engessados, né? É como se a gente ficasse preso, né, a uma coisa. E como é a área espiritual, eu prefiro sempre estar à vontade, me sentir à vontade, e fazendo as coisas de acordo com o que se apresenta, das coisas quando se apresentam. Ou eu estou ou não capacitado para fazer, né, o trabalho que estou fazendo. Então, se eu preciso ter ali, né, um roteiro, tudo certinho, porque senão eu vou me perder, então não tem sentido, né, eu estar aqui fazendo um trabalho tão complexo quanto este. Tá? Como é que eu vou falar sobre um assunto que eu não tenha um mínimo de controle, né? Falar em controle, deixa eu dar um exemplo simples sobre controle. Eu, por exemplo, sou marceneiro, tudo bem, tá? Então eu trabalhei, já mexi com martelos e ferramentas, mais aí de 50 anos mexendo com tudo isso. Se eu pegar, né, um martelo, para mim é fácil, eu posso bater assim, do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho o domínio da ferramenta, né? Tanto tempo mexendo com tal assunto que eu passo a ter um domínio daquela ferramenta. Mas mesmo assim, se eu pegar o martelo com a mão esquerda, eu não vou ter o mesmo domínio. Claro que com a experiência eu consigo utilizar, mas não é a mesma coisa que eu faço com a mão direita. Então aqui eu tenho o conhecimento, usando a esquerda. E usando a direita, eu passo a ter o controle, o domínio. Tá? E este assunto é um assunto tão delicado que é necessário você ter um certo controle, um certo domínio sobre isso. Porque como é que nós vamos entender um processo tão complexo que até mesmo no mês passado, né, no primeiro dia de estudo que nós fizemos sobre essa área, eu comentei de um professor, né, um instrutor nessa área espiritual, da doutrina espírita, sobre as consciências coletivas, e ele mesmo advertiu, não, Benigno, não vamos falar sobre isso.
o pessoal ainda não está preparado para saber. Por quê? Eu comentei sobre várias coisas ligadas à consciência coletiva, né, naquela semana, apenas para dar uma ideia geral. E agora nós vamos começar a mexer em certos pontos. Tá? Eu peguei aqui o Livro dos Espíritos e tem uma pergunta aqui, eu vou até pedir para o Paulo me ajudar. Aquela pergunta que ele faz sobre, eu acho que é 846, espera aí. Eu acho que é isso mesmo, 848. Eu acho que é isso aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. 842. Guardei o número. Vamos lá. Daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu estou lendo, né, esta pergunta do Livro dos Espíritos. Opa! Tá? Livro dos Espíritos. E aqui, nessa pergunta, é feita da seguinte maneira. Essa pergunta é feita pelo Kardec. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas, olha só, todas, sabe? Não importa, né, se é politeísta ou não, ou monoteísta, enfim, não importa. Todas as crenças, todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. Ficou clara a pergunta, né? Ela é bem específica. Enfim, qual pode dizer que tem a verdade? E que está no controle e no domínio da verdade? Poderia-se imaginar que a espiritualidade fosse defender o espiritismo, não iria? Não seria o mais, digamos, indicado? A própria espiritualidade está passando, né, através da doutrina espírita. Então, logicamente, ela falaria o quê? Que a doutrina espírita tem a verdade, não é isso? Mas a resposta foi a seguinte: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que a doutrina é boa. Nem disse que é boa, né? Esse é um sinal de que ela é boa, tá? Visto que todas as doutrinas que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Tá? Bom, o que eu quero passar com isto? O que isso tem a ver com consciência coletiva? Né? Eu vou deixar... Você tem a chave, né? Então não precisa, então, né? Tá. Eu vou deixar para o... Ele mesmo sabe... Tá aqui, ó. Tá. Isso, chegar alguém... Então vamos lá. Por que eu estou começando exatamente por uma pergunta feita do Livro dos Espíritos, codificada por Kardec, tá? Só esclarecendo, a doutrina não é kardecista, não existe doutrina kardecista, tá? Existe a doutrina espírita cristã, ok? Aonde Kardec, ele fez a codificação. O que seria a codificação? Certo? Ele organizou todos os materiais que foram trazidos, né, através de diversos médiuns, certo? Inclusive em lugares diferentes até do mundo, né, em outros países, e ele então fez a codificação, quer dizer, ele organizou, tá, os materiais que chegaram até ele. Bom, então vamos lá. E eu gosto de dizer sempre que não é a doutrina espírita. Como diz aqui, o livro é dos Espíritos. Se é dos
espíritos significa o quê? Que ela não se tem como domínio, a doutrina não tem a verdade. Ela tem, certo, um conhecimento que foi trazido pelos espíritos, tá? Para que pudéssemos entender melhor vários mecanismos que já vem sendo trazido já há milênios, através de várias obras que já existiam no passado, mesmo antes da Bíblia. Tá? Eu andei fazendo umas pesquisas, alguns estudos sobre isso, e é muito interessante, né, que essa questão toda da parte espiritual, ela já é um processo natural de todos que têm vida. Tá? Então existem materiais rudimentares, por exemplo, né? Inclusive aquele material que você me passou, tá? Que eu já tinha lido sobre isso, mas foi interessante porque eu relembrei alguma coisa ligada a isso. Então existem, através de estudos arqueológicos, materiais que mostram, certo, a ideia da religiosidade já há mais de 100 mil anos atrás, aqui em nosso planeta. Tá? Onde se colocava oferendas e tudo mais junto ao defunto, né? Certo? Quando se enterrava, certo? Com certos rituais. Isso há mais de 100 mil anos atrás. Então, quer dizer, nós não temos aí nenhum privilégio. O que nós temos é que, para atender a necessidade desse ciclo de vida, de evolução que nós estamos vivendo, certo? Nós precisávamos de uma orientação mais específica para essa fase. Quando nós entrarmos numa outra fase, nós vamos alcançar outras formas de conhecimento para poder complementar esta, né, que nós estamos tendo a oportunidade de viver, certo? Vivenciar as diversas experiências. Então vamos lá. O que acontece? Como que se formam as consciências coletivas? Tá? Eu vou falar mais a nível religioso hoje, não tão de forma muito técnica, porque eu poderia utilizar uma série de caminhos, né? Mas hoje eu vou falar mais a questão mais religiosa, certo? Porque é onde fica mais difícil às vezes da gente entender, né? Porque a gente tem dificuldade de aceitar as coisas. Imaginou, certo, os integrantes, né, e dirigentes dos centros espíritas terem que ouvir, né, a própria pergunta do Kardec dizendo que a doutrina espírita não tem a verdade absoluta, que ela está apenas num processo de transição na forma de entendimento, né? Entendeu, jogada? Quer dizer, é uma coisa que é difícil de aceitar, não é? Hã? Você entendeu? Então, por que é difícil de aceitar? Porque nós passamos por diversos processos ligados às consciências coletivas em que nós vivemos. Tá? Então, dependendo do ambiente em que você nasce, dependendo do ambiente que você vive, você passa a construir uma personalidade baseada nas influências que você viveu daquelas consciências coletivas, né? Desse tempo de vida que você construiu sua personalidade. E hoje, né, não é que vai ser desconstruído, é que a partir do momento em que você adquiriu tais conhecimentos no passado, lhe dá condições de fazer um parâmetro, né, das novas formas de visão de hoje. Então eu, por exemplo, eu gosto de dizer que eu sou um aprendiz do universo. E aí tem gente que diz, somos todos aprendizes do universo, não somos? Somos? Somos todos aprendizes do universo, Paulo? Não sei. Hã? Somos? Eu sou aqui na Terra. Não. Por que não? Eu sou aqui na Terra. Porque nós somos, a grande maioria, são aprendizes da Terra. Por quê? Ligado ao que nós vivemos, que nós estamos buscando compreender. Como eu sou meio assim, tipo, meio maluco, né? Não me contento com... eu vou querer entender um pouquinho mais. Então, hoje eu busco saber e conhecer certos mecanismos todos que regem o processo de vida dos elementos e tudo mais, né? Tanto aqui quanto acolá, tanto para fora também, tá? Porque afinal de contas somos todos ETs, né? Certo? Então de vez em quando, já que somos ETs, né? Quer dizer, todos nós já vivemos muitas vidas
fora desse planeta, e hoje estamos aqui já há algum tempo. Então, por que não entender um pouco além? Então, eu gosto de entender um pouquinho além do que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas, com essa curiosidade toda, a gente precisa... A única forma de entender mais é estudando aqui mesmo. Olhando, né, no céu, mas vivendo aqui na Terra. Tá? E como que a gente faz isso? Compreendendo a história. Nós temos a história. Não só a nossa história, como a história de evolução do próprio planeta no qual vivemos. E a gente parece que fica aí meio que preso, né? E eu falo isso não somente para nós encarnados, como também para os desencarnados que aqui estão. Eu tive um exemplo interessante outro dia, uns 3 meses atrás, não sei se 3, 4 meses atrás, lembra quando apareceu uma entidade falando que era um orixá? Eu que acho que foi no meio do ano, né? Agora, faz tempo, faz um tempinho. Porque como eu estava explicando alguma coisa sobre essas questões, né, de trabalhos nessa área, e aí então, no meio do trabalho espiritual, através de um médium, uma entidade se apresentou, né, querendo brigar comigo assim, né, tipo, tentando me esclarecer, certo, com relação que ele era um orixá. Eu falei, não, você não é um orixá. Se você fosse um orixá, você não estaria falando comigo, porque um orixá é uma consciência coletiva. Mas como é que você pode falar isso de... Sim, mas você é uma consciência, você é um espírito, por isso que está falando comigo. Bom, depois de muita discussão sobre várias questões, no final ele falou, tudo bem, mas é que as pessoas ainda precisam disso. Lembra disso? Lá eles precisam. Lá onde ele se apresenta como um orixá. Exato. Certo? E aí então eu indaguei, mesmo eles precisando, será que eles não têm o direito de escolha? Eles não querem escolher. Não, mas a questão não é esta. A confusão estava no sentido de não dar a eles a possibilidade de saber, certo? Que quem se apresentou e quem se apresenta não são os orixás, são os espíritos, certo? Né? Mas não, porque o orixá não é um espírito, o orixá é uma consciência coletiva. Tá? E como é que se forma isso? Por isso que eu falei sobre aquela história dos 100 mil anos atrás. Tá? Nessa história dos 100 mil anos atrás, certo? Desse estudo, onde as pessoas antigamente, no passado, né, bem longínquo aí, vamos supor, 100 mil anos atrás, né? Nem naquela música do outro lá que ele nascia, mais de 10 mil anos atrás, né? Então esses são 100 mil anos. Então vamos lá. Raul Seixas, é isso, né? 10 vezes a mais do tempo do que o do Raul, tá? Então vamos lá. Já existia o quê? A adoração do sol, da natureza, de todas essas coisas, tá? Certo? E imagina só o quanto que era importante para eles acreditarem em algo a mais do que aquilo que eles estavam vivendo. Foi uma necessidade daquele tempo, uma necessidade premente daquela forma, né? E no passar dos tempos, logicamente passaram a existir alguns deles com capacidades mediúnicas, né? De ver, né, os entes queridos, os espíritos, de ver a luz, de ver isso, de ver aquilo, e se comunicar, inclusive, com os desencarnados. Sendo assim, o que foi gerado ali? Um tipo de crença, que foi se somando, né? Por anos e anos e anos e anos, e milhares de anos, se formando a ideia de que esses seres que tinham essa capacidade, certo? De alguma forma precisariam ser tratados de forma diferente. Então eles passavam a exercer um poder maior sobre todos o grupo, tá? E assim foi, né, se desenvolvendo diversas formas de crença.
Tem um estudo, eu não consigo lembrar agora, a gente vai lendo, estudando tanta coisa, né? Que foi muito interessante e atual, que demonstra que uma comunidade até umas 500 pessoas tem uma forma de visão. Quando passa disso, certo, começa a existir muito maior o processo de manipulação e de interesses de manipulação. Entendeu? Então, só que como eu não tenho embasamento exato, eu vou ver meus materiais, eu vou ler novamente sobre isso e trago para vocês, né, a base, né, dos estudos que foram feitos sobre isso. Então, o que acontece? Por exemplo, passou a se existir o quê? Certo? Alguém que comande, né, a tribo, né, um pajé. Esses seres passam a ter um poder maior. E todos querem ter um poder maior, né? Para que eu vou lá me arriscar correndo atrás de caçar, né? Certo? E me arrebentar todo se eu poderia ser lá o pajé, né? Quem é que não ia querer ser o pajé da tribo? Não? Por quê? Porque você passa a ter poderes, você passa a ter alguns privilégios, né? Certo? E assim vai um processo de evolução de diversas crenças. E elas vão se desenvolvendo. E essas crenças, elas se tornam o quê? Consciências coletivas que vão sendo formadas. Tá? Certo? E se cria histórias, inclusive. Aí o pajé conta uma história, né? Certo? De um personagem importante, né? Que vive na mata, entendeu? E aí então vão se criando os personagens, né? Certo? E assim por diante. Tá? Então, tanto deuses quanto orixás, ou qualquer... pode se chamar de deuses, né? Porque são deuses, né? São adorados, né? Como ser supremo na vida de cada um deles. Tá? Por exemplo, as crenças africanas, por exemplo, que é filho de Ogum, por exemplo, ele não é filho de um monte de orixás. Isso foi desenvolvido aqui no Brasil e em outros países, certo? Mas a tribo, né, adorava, eles eram daquela formação de proteção. E assim por diante. Então, isso foi se misturando com várias culturas. Tá? Até mesmo com a Igreja Católica, né, aqui no Brasil, certo? Que é o uso, por exemplo, o Ogum, por exemplo, foi misturado com São Jorge, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas as pessoas, né, adoram São Jorge como se fosse Ogum, e Ogum como se fosse São Jorge, mas são crenças diferentes. Mas não importa, o importante é o que cada um traz consigo a nível de valores íntimos, de importância íntima. Tá? Então, essas questões são formadas, né, como que eu posso chamar de consciências coletivas. E essas consciências coletivas não tem nada a ver com o nome que se dá a essas consciências. Eu posso dizer, por exemplo, que sou filho de São Jorge, por exemplo, ou sou filho de Ogum, e que não tem nada a ver com a consciência coletiva de um outro, que tem crenças íntimas diferentes, que tem formações íntimas diferentes, e que se diz também filho, né, do mesmo orixá. Não é o mesmo orixá, porque não é a mesma consciência coletiva. Porque a consciência coletiva ela é formada por ideias, por pensamentos, por crenças. Tá? É como se fosse um banco. Tá? Num banco você tem contas e cotas. Sabe qual a diferença? Sabe qual a diferença de contas e cotas? Sabe? Mas sim, Paulo acho que sabe, né? Contas e cotas? Eu sei o que é conta e sei o que é cota para investimento. Sim, mas qual? Então, só que a conta é o que você tem acesso especificamente àquilo que você depositou, certo? Então você não interfere em nada no banco. Você não tem importância no banco a não ser de ser um depositário e que pode depositar e retirar. Você usa o serviço do banco, tá?
E cota é o quê? É quando você também ajudou a construir aquele banco. Entendeu? Ou ajudou a financiar o projeto do banco. Então você tem as cotas. E tem cota que você tem direito à votação, né, do que vai ser executado, e tem cotas que você não tem, você só participa do lucro. Tá? Então, vamos imaginar que o banco é uma consciência coletiva. Só para ficar mais fácil. Tá? É por isso que eu não gosto de trazer nada por escrito, que eu gosto de ir buscando uma forma de associar as ideias, né, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Vamos imaginar que um Deus ou um orixá seja basicamente um banco. Tá? Existem aqueles que só usam. Então seria os correntistas. Tá? Legal, eu sou filho de algum, beleza. Estou precisando, tá? Pede um empréstimo. Tá? Tá bom, tá, eu vou fazer um depósito. Esse depósito é o quê? É uma forma de elevar teu pensamento dizendo, eu acredito em você, banco. E aí então você está fazendo um depósito de crença, ou de energia, ou de pensamento, para esta consciência coletiva. Tá? Certo? Eu lembrei de uma coisa agora das agências, né? Então vamos imaginar que existe, né? Vamos imaginar aí, a Caixa Econômica, fica mais fácil, né? Isso. Então, só que você é um correntista, certo? Mais de uma agência. Você não é correntista, por exemplo, claro que você pode utilizar em qualquer lugar, praticamente, mas, né? Você só vai poder usar o dinheiro que você tem naquela conta. Se a tua conta é ali da freguesia, certo? Né? O teu contato, basicamente, é lá. Mesmo que você esteja fora, né? Em outra cidade, em outro lugar, em outro, até mesmo na mesma cidade, só que é outro lugar que você vai. Você pode fazer o depósito, mas em nome de quem? Da agência da freguesia. É a mesma coisa. Tá? Só que cada uma lida com aqueles específicos de escolha. Tá? Então o mesmo se dá na formação dos orixás. Então vamos imaginar, aquele personagem que se apresentou aqui, aquele espírito, dizendo que era um orixá, defendendo, inclusive tentando me criticar por eu tentar explicar isso como funciona, ele, digamos que ele fosse um gerente do banco, né? É gerente de uma agência aí, né? Certo? Porque quantos centros não existem, né? Entendeu? Quantos lugares não existem? Isso vale para qualquer crença, seja ela qual for a religião. Nós aqui, por exemplo, estamos formando o que o pessoal chama de egrégore, não chama? Sim, o que é um egrégore? Vocês, quando precisam de uma força espiritual, vocês não mentalizam aqui os seres de luz? Hã? Então, e o que você está fazendo com isso? Faz de conta que os seres de luz é um banco e você tem uma conta aqui. Tá? Então, essa egrégore que você faz parte, tá? Certo? Aonde você está ligado e é aonde você troca, faz faz uma ponte de ajuda. Certo? E quando você está aqui se doando para o espaço, o que você está fazendo? Nutrindo o sentimento de todos que estão envolvidos, dentro do invisível. Tá? E quando você se sente, opa, preciso de uma força aí, o que acontece? Você já não está ligado a esta egrégore? Então vamos imaginar que esta egrégore, certo? Eu poderia criar uma história aqui agora e transformar essa egrégore num orixá. Vocês sabiam que aqui no Brasil vários orixás estão sendo criados o tempo todo? Eu andei conversando uns anos atrás aí com alguns representantes, né? Aí falavam os nomes, eu falei, mas é que quando se apresentou não sei quem, enfim, aí criaram um novo orixá. Então eu poderia criar, por exemplo, a nossa egrégore e chamar isso de do que eu quiser. É uma consciência coletiva que está sendo formada por todos nós.
tanto nós encarnados quanto os desencarnados. Tanto nós que estamos aqui, como tantos que passaram por aqui, né, e que não estão aqui hoje, mas que se ligam e vira e mexe, né, certo? Acabam se ligando aqui para pedir auxílio, orientação, não é isso? Por quê? Porque fazem parte do quê? Na construção dessa egrégora, que seria o quê? Uma consciência coletiva, tá? Isso é ruim? Não. O meu objetivo aqui, como diz a própria mensagem do plano espiritual, aqui, ó. Visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não poderá deixar de ser falsa e perniciosa. O que acontece? Eu não estou colocando nada no sentido de desrespeitar nenhuma crença. Como eu fiz aquela pergunta para esse espírito, né, que se apresentou como um orixá, certo? E aí então ele disse, né, tudo bem, mas eles precisam ainda disso, né? O Paulo estava aqui no dia, né, Paulo? Você lembra disso? Tá? Você estava também, né? Estava, né? Estava também? Não? Tá. Então o que acontece? É porque são tantos trabalhos diferentes, né, de dias diferentes. A questão ficou mais difícil para ele conter quando eu comentei, será que eles não têm o direito de saber como funciona? Não é uma questão deles precisarem ter um guia. O que é guia? Cada um segue um guia. Mas o que é guia? Tá? Guia, você está sendo guiado. Mas então você não tem, você perde o direito então de escolher? Eu não quero ser guiado dessa forma, eu prefiro o outro. Tá? Então você está tirando o direito, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, de conhecerem os fundamentos da própria crença. Eu acho que eu tirei dali os copos para poder... Você trouxe a garrafa. Porque estava com poeira, né? Aí eu tirei para limpar, mas eu acabei não colocando de volta. Mas tudo bem. Então, o que acontece? O nosso trabalho hoje, na nossa casa, não é bater de frente com nenhuma dessas crenças. Como a grande maioria de muitas falanges espirituais vêm aqui e se sentem constrangidos, com raiva, inclusive muitos querem brigar comigo, né? Sempre acontece isso. No outro dia tinha um bispo aqui, né, um desencarnado, certo? Um não, né? Tinha mais, né? Sempre tem um grupo. E eles brigam, querem brigar comigo porque acham que é uma heresia da minha parte eu falar sobre essas coisas. Tanto que não é heresia, que eles são atendidos, né? E eles têm todo o direito de expressar a forma deles acreditarem. Mas o que eles acreditam está baseado em quê? Está baseado na vivência em que tiveram, nessa ou naquela forma de vida que viveram. Eu, por exemplo, eu sei que eu já fui da Igreja Católica, já fui padre, já fui um montão de coisa na Igreja Católica, em várias vidas diferentes, certo? Né? Já fiz parte de uma forma muito ativa do Islã, né? Um muçulmano, das vidas que tive lá naquela região, e fiz parte de muita coisa, tá? Eu fiz parte de feitiçarias, eu fiquei sabendo também de uma vida que tive na África, certo? Que eu fiz parte de uma estrutura de trabalho nessa área, de bater um tamborzinho, tá? Então, o que acontece? Eu não posso dizer que eu sou católico, porque um dia eu já fui até padre, e nem um pouquinho mais até, certo? Não sei nem por que a espiritualidade me permitiu, né? Eu conhecer essas minhas vidas todas aí. Mas
Talvez porque eu tenha que entender como funciona, né, o processo. Tá? E às vezes me incomoda um pouco, né, conhecer um pouco a minha história. Mas que não é nada muito legal não, tá? A maioria vem as cobranças aqui na mesa com relação às vidas que eu tive. Mas daí o que isso me deu o quê? Conhecimento, entendimento. Então como é que eu posso defender o catolicismo, certo? Sem defender o Islã, né? E sem defender as outras crenças que também fui. Entendeu? Tem como? Tem sentido? Não tem. Então, o que eu sou? O que você é? Você é o conjunto do seu saber, que nós chamamos de espírito. E nesse conjunto de saber, vocês viveram experiências em diversas áreas da religião. Ah, eu fiquei sabendo também que eu até fui judeu também. Certo? Então, quer dizer, como é que eu vou defender uma área ou outra? Nós somos aprendizes da vida. A vida é vida. Para mim, inclusive, Deus é vida. Vida é Deus. Se eu pudesse definir, né, dentro da minha ignorância, da minha limitação, o que é Deus para você? Deus para mim é vida. O que é vida para você? É Deus. O que é isso? Eu fui criado ou eu passei a existir como primeira informação? Como que isso funciona? Eu ainda não tenho condições de entender isso. Eu ainda não tenho condições de alcançar isso. Mas eu busco conhecer e entender. Não para seguir esta ou aquela religião, esta ou aquela doutrina, mas para poder compreender que cada um está num momento diferente de vida, uma forma diferente de crença. Então, como eu falei sobre a nossa egrégory, né, que é nosso centro, tá? Que é Centro Franciscano Seres de Luz. Só lembrando, o nome Seres de Luz não é porque nós somos iluminados não, tá, gente? Todo mundo aqui né? Seres que estamos ainda numa situação bastante delicada, tá? Para não dizer outra coisa. Mas é que todos nós somos seres de luz. Você é um ser de luz. Por quê? Porque você é uma criatura viva. Não importa se você hoje está escurecido no pensamento. Não importa se alguém possa dizer para você que você não é luz. Você é luz. Você que não está conseguindo ou não está tendo coragem de brilhar, mas é só brilhar. Porque somos todos seres de luz. Tá? E nós não chegamos aonde chegamos à toa. Nós chegamos porque, caramba, a gente já viveu muitas experiências. Todos vocês que estão assistindo agora, ou que vão assistir amanhã, ou depois, ou daqui a 1 ano, 10 anos, ou 100 anos, não sei. Se esse vídeo um dia vai chegar até quem vai chegar, são todos seres de luz, são todos espíritos milenares. Senão não chegaríamos a essa condição que temos hoje. Tá? Então está na hora da gente começar a aprender e entender como funciona. Então nós recebemos aqui na nossa casa muitos seres que defendem tanto certas religiões como a verdade. Tudo bem, não é que não seja a verdade, mas é a compreensão da verdade que eles alcançam. Por isso que eu li logo no início essa mensagem do plano espiritual, que quando Kardec pergunta, né, qual doutrina ou religião que exista tem a verdade, a espiritualidade deixa claro, né, que quando você faz tudo certinho, pode ser considerada boa. Agora, a verdade ela é ilimitada. Em cada tempo de evolução, nós vamos começar a ver, certo, de forma diferente. Tá? Então, resumindo, tanto deuses quanto orixás, é tudo a mesma coisa. São consciências coletivas. Tá? Esse é o ponto.
certo? O que modifica é o que você compreende como sendo o teu Deus, aquele que você compreende sendo o teu guia maior, né? E esse é o ponto. Lembrando, eu gosto muito desta passagem, certo? De uma passagem que sempre falo sobre ela, né? Da lei maior, né? Certo? Vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre isso, né? Desta passagem de Jesus, né? Que na verdade nem é Jesus, né? O nome correto é Yeshua, né? Certo? Que a palavra J só foi oficializada em 1522, né? Mas vamos lá. Tem uma passagem dele, certo? Que ele coloca, o pessoal desafia ele, tipo, qual a lei maior? Né? E aí então as pessoas normalmente dizem que, inclusive padres, pastores, outro dia até o Divaldo Vídeo falando sobre isso, né? Repetindo a mesma coisa que o pessoal repete há mais de 2000 anos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? A gente já sabe que não é isso, né? Tanto que de vez em quando a gente pega o Evangelho, lê de novo, só para entender que o povo tem, assim, tipo, repetido como se fosse papagaio de pirata uma frase que não é real, né? Tanto que é só pegar o Evangelho, você que estiver me ouvindo também, pega o Evangelho e dá uma lida, tá? Qual é a lei maior? E aí Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus. Ele não diz amarás a Deus. E o que significa isso? E se ele dissesse amar a Deus, ele estaria se referindo ao Deus em que ele acredita. E aí ele estaria contradizendo a própria lei, né, do Império Romano na época, que financiava as crenças politeístas, né, de diversos deuses. Então ele nem, né, ele usou uma colocação que faz com que a gente se sinta, digamos assim, quando a gente entende, bem melhor. Que ele diz: amarás o Senhor teu Deus. O que significa isso? Ele não fala sobre um Deus único, só que cada um consegue enxergar de um jeito. Cada um interpreta Deus de uma forma. Cada um tem uma visão do que seja Deus de forma diferente. Aí então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, então, seja qual forma que você acredite, ame-o. Não importa a sua crença, mas ame. De toda a sua alma. Quer dizer, a alma é o quê? O intelecto, o conhecimento, sem fanatismo. E de todo o teu espírito. Que é o quê? Como disse Jesus, nós somos deuses, né? A imagem e semelhança do Pai, não é isso? Se somos deuses, o que ele está dizendo ali? Muito mais do que se pode imaginar. Mas ao mesmo tempo um respeito à forma que cada um acredita. O direito de cada um, certo? Acreditar e amar a sua forma de amar uma crença. Ele não defendeu nenhuma crença, sabe? Ele deixou claro isso, o respeito, tá? A todas as formas de crer, porque é o tempo de cada um. Ele sabe, ele conhece o futuro. Ele sabe que todos nós um dia vamos compreender tudo como funciona. Mas enquanto não conseguimos, né, vamos continuar baseado naquilo que a gente consegue alcançar, né? Então, basicamente é isso. Então, todas as crenças são importantes, mas nem por isso a gente precisa ficar sem buscar compreender como isso funciona, tá? Então, saibam, nenhum Deus vai se apresentar a vocês.
porque senão deixa de ser Deus e passa a ser uma criatura. Tá? Mesmo que seja um orixá. Um orixá jamais vai se apresentar, porque orixá e Deus é a mesma coisa. Certo? Dentro da crença, né? Não sei se vocês sabem que o pessoal que trazem as culturas deles, eles não acreditam num Deus único, eles acreditam nos orixás, né? Como sendo o Deus deles. Depois aqui com essa mistura toda, né, das crenças ocidentais, é que passaram, né, certo? A se colocar como acreditando em algo como Deus, né, único, enfim. Tá? Porque é tanto... Os orixás no intermédio de Deus? Hã? Os orixás como intermédio de Deus? Eles rebaixaram os orixás, tiraram eles da condição de Deus e colocaram eles como intermediário de Deus. Então, basicamente é isso, né? Certo? Então, são questões que são básicas no aprendizado. Eu não tenho nenhuma intenção que não seja que a gente consiga entender como tudo isso funciona. Tá? Então, todos esses grupos espirituais que chegam até nós, certo? Que representando diversas outras crenças, sejam bem-vindos, porque a cultura de cada crença é muito importante. Sem a cultura, sem a história, o que somos nós? De todas essas falas que eu vi aqui, eu nunca, os irmãos que vieram aqui, eu nunca vi ninguém negar a lei, né? Negar a lei. A lei é uma só. Entendeu? Eles Só que a interpretação da lei, cada um consegue alcançar de um jeito. Mas Fala. eu nunca vi isso. Não, ela está falando, cada um interpreta do jeito que aprendeu. É o tempo de, sabe, é a forma de cada A um. gente tem que só respeitar. Agora, por que você passa a acreditar em algo, você tem que obrigar o outro a acreditar da mesma forma? Não, a gente pode respeitar. Sim, nós trabalhamos isso, mas o que nós vemos ainda é o quê? A intolerância. Sim, mas o que nós vemos? Eu gosto de dizer que o universo, né, certo? Ele funciona a partir de duas questões: influência e interesse. O que diferencia é o tipo de interesse e o tipo de influência, tá? Dependendo das circunstâncias. Já expliquei sobre isso no estudo do mês passado, tá? Não vou ficar repetindo, né? Tudo que a gente já falou sobre isso, como que funciona essa parte, tá? A gente está dando prosseguimento. Então hoje eu quis pegar mais esse lado mesmo da espiritualidade, certo? Então a cada primeira quarta-feira sobre consciências coletivas nós vamos trabalhar assim, tipo, mais uma área específica, né? No próximo estudo da primeira quarta-feira do mês de dezembro vai cair que dia? Já pegou lá Antigamente a gente pegava o pai dos burros, né? Que é o Aurélio. Agora a gente pega o Google, né? Só os mais antigos lembram do termo pai dos burros. O pessoal de hoje não tem noção desse nome. Segunda, terça, dia 3. 3, então. Então, próxima quarta-feira de estudo sobre consciências coletivas vai ser... 3, quarta-feira, 24, é 1h31. Sim, eu não digo a primeira. Primeira, 3. 3, então. Então, dia 3 agora de dezembro, tá? Nós vamos estar né, falando sobre esse tema ainda. Quanto tempo eu tenho, Paulo? Pode dar uma olhadinha para mim? Aqui? Uns 10 minutos. Deixa eu ver quanto eu tenho, só para eu poder, se eu entro em outra parte ou não. 49 minutos e 19 Bom, então eu tenho 10 minutos, né? Então vamos lá, eu vou tentar manter uma hora certinho, tá? Então vamos lá, estou abrindo espaço para perguntas, fiquem à vontade. Nada? Não? Denise, nada? Aproveita.
Então vamos lá. Eu até nem vou mostrar a história do livro, tá? Depois eu vou tirar um dia só para isso. Tá? Talvez daqui umas 2 semanas eu já disponibilize, né? Então não adianta nada eu mostrar mais um dos capítulos, tá? Que é influências políticas e formação de grupos, tem a ver com esse tema que nós estamos falando, tá? Com essa questão da construção política. Certo? Até falei muito sobre isso, né, na outra semana, no primeiro estudo, né, da primeira quarta-feira do mês passado, sobre, inclusive, formação, né, dos vereadores, deputado estadual, deputado federal, e como que se forma o processo político, né, dos interesses que vão se modificando, tá? Então nós não podemos deixar de lembrar, certo, que tudo na vida está ligado não somente aos interesses, mas às vezes a gente deixa de fazer o que quer para conseguir uma outra coisa que a gente acredita ser mais importante do que fazer aquilo que a gente quer agora aconteça, tá? Isso, na verdade, é um processo, né, que ocorre, certo, na formação também das consciências coletivas, tá? A consciência coletiva, a base dela começa, inclusive, a gente poderia imaginar o átomo, como era antigamente dito, né, que era a menor partícula, não é isso? E hoje em dia a gente já sabe que não é, tá? Então, se você romper o átomo, tá? Não importa a forma, né? Se é frio ou quente, tá? Você vai, ou pela velocidade, pelo impacto, você vai ver que tem os elétrons, os prótons e os nêutrons. A água, por exemplo, não é H2O? Tá. E se tiver um outro átomo que não seja de oxigênio ou de hidrogênio, vai se misturar ali e se transformar em água? Vai se tornar uma outra célula, não é isso? Vai ser outra substância. Vai ser outra substância. Agora, o que determina, certo, o conjunto do H2O? Uma consciência coletiva. Então, a célula é uma consciência coletiva. Eu não queria entrar, eu ia entrar mais isso na outra... eu sei, por isso que eu tenho pouco, por isso que eu quis saber do tema, mas eu só vou dar uma ideia, só para vocês começarem a entender aonde que se começa até mesmo a formação, né, das consciências coletivas. Então, se você tem uma célula, a célula da água, uma célula da água, ela é uma consciência coletiva. As informações contidas nela, certo, é que determinam a forma da sua substância. Por isso que se une ali, né, um hidrogênio e 2 oxigênio. Tá? Se não existir essa consciência coletiva, como é que elas se juntariam para formar este elemento? Esse elemento não é esta célula. Tá? E aí então vamos dividir um pouquinho mais. Vamos para dentro do átomo. Então nós não temos um elétron, um próton, certo? E um nêutron. Dentro deles não tem as informações que faz com que este átomo seja de oxigênio? Porque se mudar qualquer composição de informação nessas três divisões do átomo, ele deixa de ser oxigênio e passa a ser uma outra substância, né? Ou parte de uma outra substância. Então, o átomo também é uma consciência coletiva. Não é coletivo? Né? Certo? Prótons, nêutrons e elétrons. Agora vamos dividir um pouquinho mais. Acho que dá tempo, só para dar uma ideia, tá? Daí a gente vai estudar sobre isso no outro momento. Mas só para deixar assim um gostinho. Vamos imaginar um próton, tá?
ele sendo dividido, certo? Né? Observando o seu núcleo, você vai perceber que existem outros elementos. E esses elementos têm as suas potências, que ficam girando em torno deste elemento. Seja uma, seja duas potências, e às vezes tem uma, às vezes tem duas, às vezes perde a segunda, volta a primeira, e assim esse é o processo. Do quê? Das informações contidas no domínio das informações. Por isso que tem uma potência e depois já não tem mais, só tem duas. Depois já não tem mais duas, volta a ter uma. Até que tenha o domínio, tá? Daquelas potências. Então nós podemos dizer que dentro do próton, esses elementos também podem ser considerados o quê? Consciências coletivas. As informações que existem nessas potências, que elas passam a ter como informação, dependendo do ambiente em que ela esteja, em sua formação, certo? É que vai gerar a sua forma. Para que exista a molécula, certo? Existe o H2O, uma molécula de água, existe um átomo, os prótons, os elétrons e tudo mais. Como é que vai formar o átomo de oxigênio? Aquelas informações contidas, certo? Em todos esses elementos é que dá o conjunto na formação da molécula de oxigênio. Então ali existe uma consciência coletiva. E o que nós somos? Existem as moléculas. As moléculas formam os órgãos. Um órgão, seja ele qual for, certo? Não é uma consciência coletiva? É ou não é uma consciência coletiva? Porque as informações contidas na formação desse órgão, tá? É que mantém aquela forma. Tá? Então é uma consciência coletiva de diversas células diferenciadas naquela formação. Tá? Podemos ir além, o corpo todo, a formação de todo o nosso corpo. É necessário que tenha o quê? É como se fosse uma central, né? Mantendo tudo aquilo funcionando da forma correta. Então nós somos o quê? Nós temos uma consciência coletiva. Tá? E aí então, depois a gente pode até... Lembra que eu falei que se nós não entendermos sobre isso tudo que a gente está falando, a gente não vai entender sobre o perispírito, a gente não vai entender sobre o passe do médium, como que se forma, né? Essa questão toda do posicionamento de um espírito desencarnado influenciando outro espírito desencarnado, como que existem as influências através do perispírito para que o médium encarnado possa ser utilizado para passar uma informação vinda do desencarnado. Como é que todo esse processo funciona? Não apenas falando, encosta o espírito, aí fala. Isso é fácil. Eu estou querendo dizer quando é que nós podemos entender o processo mesmo. Tá? Desmistificar um pouco essa coisa. Tá? Como que funcionam essas ligações todas? Então é preciso nós começarmos a entender o que é e como se forma as consciências coletivas. Tá? E daí a gente vai até chegar, né, seja o micro e o macrocosmo, que é uma consciência coletiva maior, né? Certo? Que nós somos influenciados por todo o processo de uma consciência coletiva. Entendeu? Então isso que a gente vai, talvez se der tempo, né, a gente conseguir pelo menos uma parte, né, dessa questão, desta formação eu vou tentar trabalhar na próxima quarta-feira, que é que no caso dia 3, né, de dezembro. Então nós vamos falar nessa formação, desde o átomo ali, o interior dele, os prótons, os elétrons e assim por diante, até a nossa condição de consciências coletivas. Ok? Bom, eu não vou me alongar, porque senão se eu abrir mais espaço, né, para mais informação, aí eu vou ter que fazer aí como posso dizer, um fechamento, né, acaba levando mais tempo, tá?
Eu quero buscar limitar-me ao tempo que, né? Já está quase, né? Acabou. Já acabou meu tempo? Então tudo bem. Então, gente, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, né? A Jesus, nosso Mestre e Senhor, né? A esta grande família de amor no qual fazemos parte, a Francisco de Assis, o que é nosso patrono, mas, né? Vamos então levar o pensamento e agradecer, e volto o convite que quarta-feira que vem eu vou estar gravando, por enquanto ainda, né, porque a orientação que foi dada, por enquanto gravar, né, e no dia seguinte postar. Nós vamos estar falando sobre a formação das personalidades, né, dando continuidade às outras semanas. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite a todos, graças a Deus.